Olá, sou Sônia Pacheco, Descomplicando a Educação Infantil. Hoje nós vamos falar do campo de experiência que é fala, escuta, pensamento e imaginação. A entrevista será com a escritora, professora universitária e agora está com um novo projeto de mentoria em TCCs e artigos científicos. E já lançando um livro chamado Dona Redonda e o Mistério do Vento. Raquel Rocha. Obrigada! Raquel, dentro dos campos de experiências da BNCC, a educação infantil tem um desafio de permitir que a criança leve com ela algumas competências como leitura, escrita e ainda conseguir se expressar o melhor possível. E isso acontece desde 0 ano até 3 anos e 11 meses, que é o que a gente trabalha na creche. Quais os cuidados que a gente deve ter quando a gente apresenta uma literatura para a criança? Para ela poder escolher essa literatura, para a gente também escolher essa literatura para apresentar. Bom, primeiramente, obrigada por estar aqui, Soninha. Foi um prazer participar do seu canal. Bom, os cuidados que a professora deve ter ao apresentar livros às crianças primeiro, aquilo que agrade a criança, não a professora. Sim. Isso é primordial. Porque às vezes a professora pode ter um olhar sobre aquele livro e falar, isso é fantástico, isso é maravilhoso, e às vezes a professora se frustra, mas não é porque a criança porque ela nunca faz isso propositalmente. A criança não deu vazão, não se interessou pela leitura. Ela simplesmente, aquilo não faz parte do cotidiano dela, não faz parte do que ela vivencia no dia a dia, e para a professora aquilo faz muito sentido, para a criança não. Até que a professora não se frustre com isso, porque às vezes a professora cansa e não quer mais. Acha chato o horário da leitura. Isso, horário da leitura. Então, são livros chamativos para a primeira infância, né? Bebês e primeiro ano até 3 anos, livros bastante chamativos, coloridos, de bichinhos. Nessa idade elas não falam, elas falam, né? Elas vão aprender um vocabulário, mas assim, a professora instiga elas. Ali não há uma narrativa, só há ilustrações. Uhum. E a própria criança vai fazer aquela narrativa. Então a professora, um exemplo, um patinho conversando com um sapinho. A professora instiga a criança a se comunicar. O que esse patinho está falando com esse sapinho? E aí cada uma vai falar, tem umas que são mais tímidas, outras são mais desenvoltas, outras são mais extrovertidas. Não interessa, deixa que todas falem, todas tenham o seu ponto de vista ali. E a professora, ela pode gravar aquilo, que eu acho bem interessante, né? Ou ela pode gravar e deixar a criança narrar aquela história. Nos primeiros anos, né? Porque elas não são alfabetizadas. Quando já alfabetizadas, são histórias de contos de fadas, que elas gostam muito, histórias de aventuras, mas não histórias, por exemplo, como Harry Potter, aí não entra isso, uma narrativa muito complexa. Narrativa simples, porém que dê valores, que tragam valores às crianças. E se há o dia da leitura também, que me cabe aqui agora, a criança ela pode vir, de repente, com peças teatrais. Sim. É muito interessante se caracterizar daquilo ao contar aquela história. Então, eu vou ser agora a fada que fala, eu vou ser, cada um com o seu personagem. A gente chama de jogo simbólico. Exatamente, jogo porque para a criança aquilo faz todo sentido, porque ela entra no personagem, aquilo é real para ela. Para nós é uma fantasia, para a criança nunca é uma fantasia. Aquilo é realidade, aquilo existe. Então, quando ela se sente fazendo parte daquele livro, se caracterizando como aquele personagem,
ela vai pegando cada vez mais gosto e o que se torna meio que uma brincadeira que é estratégica, uma estratégica do professor, né, do docente, para a criança já é como não se trata apenas de uma brincadeira, trata-se de uma realidade que ela só pode ter na escola. Uhum. Que ela só pode ter dentro da sala de aula, além de ela gostar de ir para a escola também. Aí acontece o encantamento, né? Acontece o encantamento. Que bacana! Bacana. Gostoso. Boa ideia essa de você contar uma história e trabalhar, por exemplo, a semana inteira com essa história. Sim. E no último dia vai a criançada lá fantasiada, sim, conversa já com os pais, aí a família também participa desse conto, dessa brincadeira, isso, né? Exatamente. Bacana. Gostei dessa ideia. E tem também uma outra uma outra vertente, que quando a criança já é alfabetizada, ela já sabe escrever, ela já tem... Porque você entende que tudo isso tá criando a imaginação dela, a criatividade dela e a fala dela. É uma coisa só. Aumentando o vocabulário. Aumentando o vocabulário, a imaginação, criatividade, tudo isso vai aumentando. Então, a partir desse momento, ela já pode fazer o próprio livro. Sim. A criança pode fazer o próprio livro, a professora pode instigar a criança a escrever, todas as crianças a escreverem o próprio livro. Então fazer o mês, que seria o mês, do lançamento dos livros. Então, não importa quantas páginas tenha, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, não importa. Isso não vem ao caso. Vem ao caso a criança gostar de escrever, porque aí vem o ato da escrita, né? De se comunicar e também de passar a toda a criatividade dela naquele papel. Então a professora faz todo o aparato de ser um livro. Para a criança aquilo ali é muito... é mais do que simbólico, é verdadeiro. É um significado. É um significado de ser, né, de se entender como um escritor ali. Ela é o protagonista. Ela criou a história dela. A partir de então, a professora pode fazer a tarde de autógrafo e simbolicamente pedir uma quantia de 25 centavos, de 10 centavos, não interessa. A partir do momento que a criança vê, porque a criança, ela sente muito o que é palpável. Tudo que é palpável, a criança, ela sente aquilo como realidade. Então você coloca ali um potinho, assessoria, sabe? Olha, vendeu tanto. Olha, autografar, a criança autografa o livro e ali é colocado o valor. E o valor é dela. Ela se sente importante com aquilo. Seja o que for que ela for comprar com aquilo, foi com o trabalho dela, com a imaginação dela. E ali você pode criar um ambiente até de que se potencializou uma criança, um futuro escritor. Um empresário. Um empresário, um redator, enfim. Há opções de várias vertentes que às vezes na realidade dela, no mundo que ela vive, ela nunca vai ter. E a professora dá essa oportunidade, que através de um livro, ela vai sentir o gostinho de ganhar. O valor não importa, o que importa é que ela tem um valor. Que ela tem esse valor. Bacana, você entende? Bacana. E isso são estratégias para que a professora possa trazer para a criança a literatura, porque a criança gosta de ler, sim. Isso é um engodo, dizer que a criança não... É uma falácia dizer que a criança não gosta de ler. Ela gosta de ler, ela só não tem estímulo para isso. E a criança que ainda, dentro dessa ideia que se deu, a criança que ainda não escreve, ela pode também desenhar. Fazer um livro só de desenhos, porque ela não sabe ainda escrever, ela pode expressar através do desenho. Bacana. E como eu já digo nos meus cursos de literatura infantil, que a criança ela se expressa muito através do desenho. Muito. A criança ela fala muito através dos desenhos. Nessa realidade do contexto do livro, é uma outra realidade. Não de só estudar os desenhos das crianças. Mas no contexto do livro, ela se sente, além de escritora, ilustradora. Ela sente porque o que estava na mente dela ganhou vida. Perfeito. Então ela é capaz de tudo, ela é capaz de criar alguma coisa. Ela é capaz do que ela sonha se tornar realidade. É daí que começa. Raquel, como que você vê
como apresentar esse momento da leitura para as crianças? Como que seria esse espaço? Teria que ter um horário certo? O local sempre aquele mesmo local? Como que você vê apresentar essa leitura? De que forma apresentar essa leitura para eles? Ou eles terem acesso a essas leituras? Olha, Sônia, lembrando que tudo é estratégia, tá? Tudo é estratégia. Primeiro, não fazer um ambiente organizado. Os livrinhos organizados, sabe, tudo certinho, porque a criança, ela entende aquilo, ela vai remeter aquilo à casa dela. Quando a mãe diz, não mexe nisso, não bagunça, não faz então ela isso, não explora. Ela não explora. Esse momento é da criança explorar. Estrategicamente, esses livros eles têm que estar espalhados pelo chão. Obviamente, num ambiente propício, que a professora já sabe criar, né? Uhum. Colocando aquele tapete, e os livros espalhados, elas vão escolher o que elas querem. As únicas regras, que aí não seriam regras, né? Seriam, na verdade, estar educando e colocando limites, não amassar e não rasgar. Só isso, falando com muito carinho. E explicando por que não amassar e por que não rasgar aqueles livros, né? Porque às vezes a criança, até ao rasgar o livro, ela quer um pedaço para ela. Ela quer que aquilo seja, ela quer levar, ela não pode levar o livro inteiro. Então ela pega, não é manha, gente, isso não é manha, isso não é uma criança mal educada, não é assim que funciona. Ela acredita que rasgando um pedaço daquele papel, ela pode levar com ela, tanto que às vezes ela até guarda. Né? Ou então ela pode até deixar num canto, esquece e tal, mas aquele momento, o que passou pela cabeça dela é guardar um pedaço para ela. Foi a parte que ela mais gostou, a ilustração talvez chamou a atenção dela. Mas mesmo assim a professora orienta a não rasgar, não amassar, mas não que seja um lugar organizado. Para evitar isso, a gente também poderia criar aquela conversa. Pode levar o livrinho, traz no dia seguinte, porque ele sabe que ele vai poder levar o livro, mostrar para a família o livro que ele gostou, a leitura que ele fez, contar, né, do jeito dele. E a criança não tem o querer levar um pedaço ou levar o livro, e às vezes o professor não deixa. Não deixa. E é erradíssimo isso, né? Porque a gente quer incentivar a criança a ler. Aí quando a criança quer levar o livro, porque ela quer mostrar para a família, não pode. É tudo cheio de regras. Então ela começa a acreditar que livros também têm regras. Tem regras para ler, tem regras para escrever, tem regras e como tudo aí fica chato. Fica enfadonho. A criança já acha aquilo cansativo. Fica chato. Não, a exploração do livro tem que ser uma aventura para ela. Como tudo é uma aventura. Bacana. Né? Então a criança ela tem que achar que ela tá solta, ela tá livre, que o livro faz parte dela. Ela faz parte do livro. E ela pode levar aquilo para casa. Isso também é um ato de confiança. Sim, né? Sim. Ela pode levar aquilo para casa, ela pode explorar mais. É uma responsabilidade. Uhum. Isso já cria valores nas crianças. Isso. Então, a partir do momento, aquilo tá tudo desorganizado, estrategicamente. Estrategicamente está desorganizado. Então ela se sente livre. Eu não preciso pegar aquele livro e colocar naquela pilha certinho, porque aquele livro vai começando a causar medo, restrição a ela mesma. Então, ela se sente livre, ela manuseia, depois ela joga. Não é que ela joga, ela coloca em qualquer lugar como estava antes. Né? Parece que tudo meio que espalhado, mas isso tudo estrategicamente pelo professor. E o professor deixa ela livre para qualquer livro. O livro que ela quiser. Mesmo que ela tenha 6 anos, ela se interesse por um livro que não tem narrativa. Ela tem 6 anos ou 7 anos, já é alfabetizada, mas ela às vezes quer um livro que não quer narrativa porque ela mesma quer criar a narrativa dela. Tá certo. E aqui a gente encerra o nosso papo sobre educação infantil com a certeza de que ficou um recadinho aí para nós educadoras. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço, sucesso para você. Querida. Beijo. Bom, gente, você já me conhece, eu sou a Raquel Rocha. Eu estou com um novo livro,
a ser lançado, Dona Redonda, o Mistério do Vento. Não é a Dona Redonda do Saramandaia, por favor. É um livro de rimas. E a Dona Redonda, na verdade, se chama Isabel, mas Isabel rima com tudo, Redonda não. Então ela já sofria bullying na escola pelo nome que rima com tudo, com pastel, com anel, com papel. Então ela resolve mudar o nome, que é o sobrenome dela, Redonda. E aí começa uma história de suspense. Depois ela cresce, a Dona Redonda, se torna avó. E aí vão acontecendo outros eventos que aí desencadeia um suspense muito bacana para crianças. Qual a faixa etária? Bom, a faixa etária seria de seus 8 anos em diante. Mas, como meu primeiro livro, Meia-Noite, eu também fiz uma faixa etária, que era dos 8 em diante. E depois ganhei uma proporção que adultos estavam lendo. Eu não posso dizer mais que faixa etária. Bom, a priori, para crianças. Mas fique à vontade, adultos também, e professores para ler para suas crianças. A gente também ficou sabendo de um novo projeto que você vai entrar com mentoria, né? Ajudando quem está fazendo faculdade, quem está concluindo cursos com TCCs e artigos científicos. Como que você vai trabalhar esse novo projeto? Bom, Sônia, todo mundo, a maioria dos graduandos, eles veem o TCC, o projeto científico, como um bicho de 7 cabeças. Descomplicando o TCC e os artigos. Total. Demais essa. Total. Não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, pode ser algo extremamente prazeroso e futuramente entrar para um artigo de uma revista científica, ser publicado, dependendo do assunto. E o primordial é que o graduando goste do que ele vai falar. Não é porque todo mundo está falando de um assunto que ele vai falar também. Uhum. Ele pode falar de um assunto totalmente adverso, a literatura infantil, por exemplo, de Machado de Assis, que também escreveu para criança. Às vezes ele quer falar de alguma coisa, mas ele acha que é tão difícil que ele prefere falar do que é corriqueiro. É, o mais do mesmo. Mas aí tem a Raquel que dá uma... Entende? E aonde eu vou orientar, onde buscar os livros, que são as referências, não é? Como você desenvolver esse trabalho, mas primeiro você tem que gostar do assunto. Aquele assunto dentro do seu ramo, e não só para pedagogia, Sim. mas letras e outros, história, enfim, outras áreas, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, do que você quer falar. Isso é muito importante, porque quando você vai escrevendo, é automático. Primeiro vem a tempestade de ideias, que aí nós vamos trabalhar a tempestade de ideias, e depois nós vamos organizar essas ideias. Organizar, formar novos capítulos, isso se encaixa em outro assunto, e aí o trabalho vai ganhando volume, e quando você vê, já terminou. E aí fica fácil, aí fica descomplicado. Totalmente. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Pense que é o seu futuro, pense que é o seu pensamento e é um passo a mais para ser um intelectual futuramente. Ai, que bom. Para isso, tem que dar onde eu acho Raquel Rocha. Onde a gente te acha? Bom, o meu e-mail é raquelrochahq@gmail.com. Ainda não tenho um Instagram, mas já vou fazer o Instagram para trabalho, somente não é foto, não sou foto. Ai, faz que nem a gente, faz um Instagram só de educação, só voltados para isso. Sim. É que eu tinha uma outra ideia de Instagram, eu achava que era para tirar fotos e, enfim, ostentação, não é isso. Então agora eu estou elaborando um Instagram e já tenho meu canal, Raquel Rocha Devaneios, onde eu tenho agora... Estou com 2 vídeos, vou começar a gravar mais, falando de fábulas e com a ajuda do Danilo, do meu querido Danilo, esposo da minha querida Sônia. E aí a gente vai começar, eu falo de fábulas, e fábulas a gente sabe que são acontecimentos do dia a dia, a gente poder colocar em prática os ensinamentos de Esopo no dia a dia, que foi o grande filósofo. E aqui
É isso aí. É isso. E aqui a gente vai terminando a nossa conversa, o nosso bate-papo muito legal, Obrigada. descomplicando, gente, tudo que de literatura, né? O que as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, tanto para a educação infantil quanto para graduados, né? É simples, é só simples. falar o que a gente Sente que a gente gosta, ser quem nós somos. Só isso. Grande beijo, fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada, Raquel. Eu que te agradeço, amiga. Legal.